Bom, então hoje nós vamos montar o nosso canhão, né? Poderia ser qualquer outra peça, mas o canhão ele é um pouco mais prático, né? Para a gente estar montando e serve para qualquer tipo de montagem aí, tá ok? O método é o mesmo para todo mundo. Vocês vão ver que é simples. Para estar economizando tempo, né? Eu mandei já as peças no e-mail, as peças já em 3D, né? Então agora é só a gente abrir o AutoCAD e ir montando, né? Então nós vamos fazer isso do início ao fim. Deixa eu abrir meu AutoCAD aqui, né? Não tem problema, a gente pode abrir ele é, separadamente, né? Todas as peças foram colocadas separadamente e depois a gente vem colando na nossa folha de montagem, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui para vocês. Vamos lá. Então, conforme o pessoal for pedindo para entrar, vocês vão autorizando aí para mim, tá? Vamos lá. Isso. Tá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir simplesmente uma folha para gerar essa montagem, tá? Então, eu peço para abrir uma folha qualquer, de preferência nossa folha lá, né? Já com a legenda, porque depois a gente vai estar salvando esse desenho, tá? Então, eu vou abrir a nossa folha padrão, né, ó, folha 4, que é a folha que a gente vinha já trabalhando, né, com algumas camadas de trabalho aqui, tá? E aí, o que que eu faço? Eu tenho que abrir todas aquelas folhas de desenhos que eu já tenho, folhas 3D. Então, lá no e-mail que eu mandei para vocês, ó, né, existe lá todos os desenhos. Deixa eu ver aqui. Que nós vamos precisar. Tá lá, peças do canhão, né? Ó. É o eixo, o corpo, tá? Eu tenho ele aqui na minha máquina, então eu vou abrir direto da máquina. Vocês podem pegar o, o arquivo que eu mandei para vocês e tá abrindo ele, né? Deixa eu pegar aqui. Então eu tenho lá o corpo do canhão, eu tenho o eixo, eu vou selecionar aqui para abrir e depois lá eu mostro para vocês quais são as peças, né? Geral, hino e roda. São esses daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São 6 peças. Então vamos estar abrindo.
Isso, ele está abrindo lá, né, todas as folhas. Deixa eu pedir para compartilhar de novo. Aí, vamos lá no CAD, né? Então, nessa primeira folha aqui, ó, tá? Aqui em cima estão todos eles abertos. Eu vou copiar, colar e já vou fechando para não ficar com muita janela aberta, tá? Mas o que que nós vamos precisar? Ó? Nós vamos precisar da roda, né? Ó, a roda do canhão. Nós vamos precisar do próprio corpo, né? Ó, o corpo do canhão. Depois, esse eixo aqui é o eixo da roda, tá? Depois a roda vai ser encaixada aqui. Depois eu tenho o eixo que vai ser encaixado o corpo do canhão, né? O canhão lá, o corpo, ele vai entrar e vai ficar aqui em cima desse eixo, né? Aí eu tenho a lateral do canhão, que é a base dele, é o que vai sustentar o próprio canhão, e o pino de apoio, onde o canhão vai ser apoiado aqui, ó, tá? Então, nessa folha que eu abri aqui, ó, eu já vou salvar ela como montagem. Por quê? Porque aí eu vou puxar todos os outros desenhos para dentro desta folha aqui, ó. Então, vou lá e salvo ele como montagem, ó. Salvar como, né? Vou lá na nossa pasta de terça-feira, né, ó. CAD. Então, aqui dentro, ó, eu vou salvar como montagem do canhão, tá? E aí depois eu sei que é o canhão montado. Isso. Então tá lá em cima, né? Já tá salvo. E aí o que que eu faço? Para copiar e trazer é simples, é o tal do Ctrl C, Ctrl V, né? Ctrl C copia, Ctrl V cola. Tá? Ó, então, vou começar com a roda, ó. Clico em cima da roda, clico nela e dou um Ctrl C. Ctrl C, volto aqui, né, para a página onde a gente vai montar, ó, e dou um Ctrl V. Então, clique em qualquer lugar da tela aqui. Ele pode até não estar aparecendo, mas ele vai vir para cá, ó. Cliquei. Tá? Eu preciso achar ele. Então, o que que a gente faz? Professor, Oi? tá aparecendo pequenininho os desenhos. O senhor tá aparecendo grande e os desenhos pequenininho. Deixa eu ver o que que eu fiz de errado aqui. Deixa eu colocar lá na página. E agora? Peraí. Agora, Agora vamos... sim. Ah, tá. Acho, eu devo ter apertado alguma coisa lá em cima, mas vamos lá. Então, Ctrl C, Ctrl V, eu trouxe ele para cá, tá? Eu preciso achar ele. A gente vai achar ele através daquele zoom, né? Ó, zoom e ST, porque às vezes ele fica perdido lá na tela. Aí, ó, né? Outra coisa, eu copiei ele lá numa área 3D. Quando eu copio ele aqui, ó, pode ver que ele tá 2D, né? Olha lá, X e Y aqui do lado esquerdo. Então, já vou passar essa minha folha aqui para onde eu estou trazendo todas as peças na vista isométrica. Porque aí, quando eu trouxer esses objetos das outras folhas, ele já vem como 3D.
Para passar para 3D, a gente vai lá em Vista, lá em cima, né? Ó, arquivo, editar, Vista. Vistas 3D, esse é um dos caminhos, né? A gente pode ir lá por cima, ó. Opa, deixa eu sair daqui. A gente pode tanto vir aqui por cima, vistas 3D, e seleciona o isométrico, né? Ó, eu costumo trabalhar com esse isométrico SO. Aí, a peça veio para cá. Ou a gente vem aqui embaixo, né? Padrão, inserir, anotação, paramétrico, vista. Dentro de vista aqui, já embaixo dele, né? Ó, a gente seleciona o isométrico também. Então, a gente tem várias formas de estar trazendo essa peça aí para isométrico. Aqui ele está em estrutural, né? Ou seja, ele não está preenchido, ele mostra somente as linhas para nós, mas eu consigo dar preenchimento na roda, né? Olha lá, ó. Tá? Então vocês vão ver que durante a montagem tem hora que eu prefiro trabalhar com ele preenchido e tem hora que eu vou trabalhar com ele só com as linhas, que é mais fácil de estar visualizando. Tá? Então a roda eu trouxe, agora eu vou lá para o corpo do canhão. Seleciono o corpo do canhão, clico nele, ó, dou um Ctrl C e vou lá para a montagem de novo. Volto, não preciso clicar em nada aqui, né? É só dar um Ctrl V, ó, Ctrl V. Aí ele está esperando, ó. Clique em qualquer lugar da tela. Cliquei. Tá vendo? Mas eu só estou vendo a roda. Então, de novo, ou você dá 2 cliques rápido na bolinha do mouse, ou através do comando zoom. Zoom, Enter, escreve lá EST, de estender, né? E dá Enter de novo. Olha lá. Então, aqui, ó, o corpo do canhão está aqui em cima, pequenininho, e a roda está lá embaixo. O que, que eu vou fazer? Eu vou movimentar e deixar eles próximos, tá? Que depois, na hora de montagem, fica fácil. Então, peço para mover esse eixo. Clico nele. Né? E vou mover ele próximo lá da roda. Tá mais ou menos aqui, né? Vou clicar aqui, vou dar outro zoom. ST. Tá vendo? Tá mais próximo agora, né? Mas depois eu vou colocar eles de acordo com a nossa montagem. Então eu já trouxe a roda, trouxe o corpo do canhão, agora eu vou trazer o eixo 1. Clico nele, Ctrl C, vou lá para montagem, Ctrl V, clique em qualquer lugar. Vamos achar ele primeiro antes de... Né? Olha lá, agora ele está aqui para cima, vamos mover ele para lá. Dependendo de como está a sua folha, né, de onde foi feito o desenho, às vezes ele vem bem pertinho, nem sempre ele vai sair distante assim, tá? Vou levar ele lá perto. Aí. Vamos trazer o outro eixo. Ctrl C, vou lá na montagem. Ctrl V. Cliquei. Vamos lá achar ele. Zoom. Aí. Tá mais longe esse daqui. Professor, Oi. na hora que eu dou Ctrl C e levo ele para minha página, ele não está vindo em 3D. Então, aí você tem que abrir a sua página 3D. Você vem aqui em Vista, na onde você vai fazer a montagem, tá? Você vai lá em Vista e pede para ele colocar no isométrico SO. Que aí ele vai aparecer em 3D. A hora que a gente abre o AutoCAD, por padrão, ele abre no 2D. Né? Então, não, eu mudei agora, ele até ele abre no isométrico SO, né, o 3D.
Só que ele abre sem preenchimento de cor, ele abre como se só tivesse as linhas dele e ele incolor. Não, não tem problema. A cor, depois você mexe. Porque provavelmente a folha que você abriu não é a nossa folha que está com as camadas de trabalho salvas. Deixa eu até ver isso, eu acho que eu... Né? Se você for lá, né, em padrão, ó, Não, no padrão tá o centro, cota, folha, tá assim as camadas. ele está sem preenchimento. Tá, Então, ele tá tipo tá só em só as laranja. linhas. Isso. Então, você vem aqui, ó, em vista, do lado lá de isométrico, onde você colocou em isométrico, ó, tem aqui estilos visuais. Os visuais. Então, ele vai estar assim, o teu, ó, ele vai estar no estrutural, né? É, Só ele tá as desse jeito. linhas. Aí É. você clica aqui, ó, e pede para colocar conceitual. Conceitual. Achou? Achei, agora mudou. Isso. É que eu Mas falei, tem tava de... hora que na montagem eu vou voltar lá para o estrutural, para ficar fácil de enxergar, tá? Então a gente vai ficar trabalhando nesses dois padrões aí, conceitual e estrutural, tá? Certo, obrigada. Então eu tô com a roda, o eixo da roda, o eixo que vai o corpo do canhão, o corpo. Vamos trazer a lateral agora, né? Ó, a lateral do canhão. Ó. Caso você abra, né? Que nem aqui o lateral do canhão, já veio para a janela lá, né? Interessante é sempre vir em modelo e copiar o objeto de modelo, tá? Ó, clica na peça, Ctrl C, vou lá na montagem, Ctrl V, vou clicar aqui, cliquei. Achar ele. Zoom, ST. Isso. Aí você fala, professor, por que que aparece longe? Olha, eu sinceramente não consigo entender, porque não é um bloco que nós criamos, é simplesmente uma peça, tá? Bloco tudo bem, bloco você consegue travar ele e colocar onde o mouse estiver. Esses objetos, assim, quando a gente copia e cola, tem peças que eu vou montar que sai tudo uma perto da outra. Vai depender do dia. Aí, estão bem próximas, né? Mesmo porque depois a gente vai estar movimentando elas, tá? Aí o senhor fala que na hora que tá puxando, ele vai sozinho, cada um para o seu espaço, é isso? Não, eu vou colocando ele aqui, né? Uhum. Vou colocando ele próximo. É que dependendo do desenho que eu vou fazer, do projeto que eu vou fazer, quando eu estou copiando uma peça de um projeto e trazendo para cá, às vezes eu mando copiar e colar, ele sai bem pertinho um do outro. Eu não preciso ficar caçando ele no desenho. E no modelo, ele estava com a peça bem enorme no meu desenho. Na hora Isso, mas na hora quando que a vem para gente... cá, ele vem no tamanho exato, tá? Ele vem menor. Ele vem no tamanho exato dele. O último que está faltando aqui é esse pino. Então, vou lá em montagem. Sim. Ctrl V. São essas 6 peças que eu preciso, tá? Para montar esse canhão. Isso. Certo. Então é isso daí, né? Ó, são essas 6 peças aí. A primeira peça que eu vou trabalhar é essa lateral aqui, ó, porque praticamente todo
desenho, ele vai ser, todo o canhão, ele vai ser montado aqui, né? Os eixos vão encaixar todos nesta peça aqui, ó, tá? Que é o que a gente chama de lateral. Isso. Vamos ver se vocês estão me ouvindo, porque parece que caiu. Sim, estou ouvindo. Ah, tá normal. Tá normal. Eu também estou vendo. Então, legal. Então, vamos lá. Deixa eu... Aqui. Isso. Tá. Então, assim, ó, o primeiro comando que nós vamos fazer é girar essa lateral. Ela tem que ficar em pé, né? Como é uma peça 3D, eu vou trabalhar com uma rotação em 3D, tá? Então, na hora que você começa a digitar na tela aqui, né? Dá um ESC. Na hora que eu começo a digitar aqui, ó, rotacionar, ó, rotacionar, pode ver que aparecem 3 tipos aqui, ó. Aparece um rotac, essa primeira seria uma rotação em 2D. A segunda, rotacionar 3D, é a que eu gosto de trabalhar, tá? Eu acho mais simples trabalhar com ela. E existe uma embaixo aqui também, a Rotac 3D. Essas duas em 3D, elas fazem a mesma função, tá? A diferença de uma para outra é que na primeira aqui, ó, quando ele escreve por completo rotacionar 3D, vocês vão ver, ele já mostra para nós os eixos de rotação. Então, é mais fácil trabalhar com esse rotacionar 3D aqui, ó. Eu vou clicar nele, ó. Tá vendo? Aí ele pede para selecionar a peça. A peça que eu quero girar é essa lateral. Então, você clica nela e dá um Enter. Tá vendo? Aí ele mostra para nós esses 3 anéis aqui, ó. Ele mostra o anel vermelho, que vai fazer com que essa peça gire ao redor deste eixo aqui, ó, dessa linha. Se você vier aqui no símbolo, ó, ele vai girar ao redor do eixo X. Se você colocar o mouse em cima do anel azul, ó, ele vai girar essa peça ao redor do eixo Z. E se você colocar o mouse em cima da linha verde, ó, ele vai girar ao redor do eixo Y. Eu vou só clicar aqui para vocês verem, ó. No verde, ele gira ao redor do eixo Y. Se eu colocar no azul, ó, ele gira ao redor do eixo X. E se eu colocar aqui no vermelho, o eixo Z, né, o azul. No vermelho, ó, olha lá, é a posição que eu quero que ele venha, tá? Mesmo colocando aqui, ó, ele, se você movimentar, ó, você vê o ângulo que ele está girando lá em cima, 90, né, ó, no quadradinho azul meu lá, 80, tal. Eu não confio na precisão aqui, ó, porque na hora de você clicar, você pode empurrar e movimentar. Então, eu prefiro puxar o mouse, deixar ele paradinho e digitar o valor do ângulo que eu quero. Eu quero ele nessa posição aí, ó, de 90 graus. Então, eu digito 90 e dou Enter. Porque, às vezes, tentando pelo mouse, você clica e movimenta, né? E aí, ele não fica na posição exata. Então, eu digito 90 e dou Enter, ó. Eu só preciso dele nessa posição, não preciso girar ele em mais posição nenhuma. Aí eu dou um ESC. Pronto, ele girou a peça para mim. Tá? Eu vou fazer de novo lá, ó. Então eu vou pedir para rotacionar, né, ó, rotacionar 3D, mas lembra de colocar
esta função escrita por inteiro. Então, ó, rotacionar 3D. Isso. Clico na função, clico em cima da peça e dou um Enter. Quando eu dou o Enter, ele mostra os anéis que vão movimentar a peça. Aí eu vou lá com o mouse em cima da linha vermelha, ó. Quando ele mostra para nós qual é o eixo, é só clicar. Cliquei. Tá vendo? Se eu colocar ele para baixo, ele vai ficar de ponta cabeça. Não é assim que eu quero, é para cima. Então, eu só ponho o mouse para cima, digito 90 de 90 graus e dou um Enter. Tá na posição? Dou um ESC. Pronto. ESC. Né? Então, essa peça é nessa posição. Quando ela já está na posição exata, eu vou atrás da segunda peça que eu vou precisar. A segunda peça que nós vamos utilizar são os eixos que vão fazer a montagem das rodas, que são os eixos maiores aqui, ó, na parte de baixo. É aquele eixo que nós construímos que tem um furinho na ponta. Deixa eu mostrar ele aqui, ó. É esse eixo aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar ele lá perto da peça, não muito perto, porque eu vou movimentar ele. Tá? Então, vou pedir para mover ele. E vou colocar ele mais próximo lá, que aí fica mais fácil da gente ver na hora de trabalhar. Tá aqui, ó. Bom, eu preciso encaixar esse eixo aqui na placa. Nessa posição, ele não vai encaixar. Então, da mesma forma que nós rodamos a placa, nós vamos rodar o eixo. Só que agora eu vou colocar o eixo a 90 graus da placa. Para depois essa ponta com o furo entrar aqui, ó. Né? Então, a gente faz a mesma coisa, ó. AR 3D. Só que agora eu vou clicar no eixo. Clico no eixo e dou um Enter. Só que agora não vai ser a linha vermelha, vai ser a linha azul aqui, ó. Ó, clico na azul, puxo ele lá na direção da placa, ó. Mesma coisa, vou digitar 90. 90, Enter. Né, ó. É essa posição que ele precisa ficar. Vamos lá, vamos fazer de novo, ó. Rotacionar 3D. Clica no eixo que tem o furo e dá um Enter. Vai com o mouse no anel azul, clica nele, puxa, né, o mouse ó, na direção da placa sem clicar, só arrasta ele e digita 90 de 90 graus. Dá um Enter. Posicionou, ESC. Tá? Essa é a posição que eu preciso. Bom, o que eu falei para vocês? Tem horas na montagem, mas tem hora que a gente vai voltar para o sistema lá estrutural para poder enxergar a peça por dentro. Por quê? Porque eu vou precisar pegar agora, ó, no centro desse furo. Professor, É como se eu cortou tivesse bastante. duas peças e fosse montar. Professor, cortou muito o Oi? áudio, ficou pipocando o Pode áudio falar. aqui para mim. O áudio ficou pipocando, sabe? Parando do senhor. Não entendi o que o senhor falou. Tá Cortando. tá cortando o teu áudio, eu não estou conseguindo entender. Tá fazendo isso com o do senhor também. Ah, tá cortando tudo?
Agora tá falando normal. Tá cortando. Aí a gente não escuta o completo que o senhor fala. Tá. O gozado é que eu tô na rede aqui, deixa eu ver. Agora tá melhor o áudio, Wellington. Ele tá mais normal. Ele deu uma pipocada durante a informação aí da explicação, peça.
Voltei. Tá meio que travando ainda, mas porque tá reiniciando a máquina toda, tá? Vamos lá, deixa ele só acabar aqui. Deixa eu ver se ainda tá a gravação. Acho que ainda tá gravando, né? Não, tá gravando. Professor, Oi. aproveitar esse minutinho enquanto estamos aguardando. Sim. Eu preciso hoje interromper a aula meia hora antes. E o Sem senhor faz problema. a chamada no final. Não, mas mesmo que eu faça no final, ela mostra que você entrou na sala, Ah, tá ótimo, então. Obrigada. tá? Pode ficar tranquila, Maria. Falou, obrigada. Tá, de nada. Bom, vamos lá, vamos ver. Agora, ó, é aquela... o meu cabo de rede estava desligado. A hora que eu fui ligar ele, eu desliguei a máquina. E minha máquina está direto na rede, né? Não tem bateria. Olha lá, ó, arquivos de backup. Vamos ver se ele salvou o meu backup aqui, né? Que eu falo para vocês, quando o projeto é muito grande, muito extenso, o ideal é de vez em quando ir salvando, né? Olha lá, tá Essa aqui. semana ainda, a minha filha ficou super brava que ela chegou aqui. Ela montou todo o projeto e salvou no pendrive. Na hora que chegou aqui para colocar na máquina, tava o nome do arquivo, as coisas, tudo que ela falou que salvou 2 vezes ainda para certificar que tava. E não tinha nada no arquivo. Será que ela não salvou numa versão para frente, não? Então, eu vou perguntar isso para ela. Eu esqueci de perguntar se a máquina que ela usou, se era uma versão diferente dessa que está aqui. Porque, Às vezes... tipo, aqui eu tenho 2020. E lá eu acho que eles usam 2018. Ah, não, então dá certo. O que não pode é o contrário. Se eles usam 2022, aí você não consegue abrir na tua se não salvar em versão anterior. Na 2022 não abre no 2020? Não. É sempre assim. Os softwares, eles abrem todos os anteriores, mas não conseguem abrir os posteriores, né? A não ser que na hora de salvar, a gente consegue salvar numa versão anterior, né? Então, parece Por que exemplo, ela. você pode ter um 2022, mas na hora de salvar, pedir para salvar no 2020. Então, eu acho que ela salvou no 2018. E quando chegou aqui em casa para abrir no 2020. Não conseguiu. Não. Tá vendo? O meu, ó, o backup da minha máquina, ele ainda conseguiu pegar alguma coisa. Vamos ver até onde ele pegou. Tô pedindo para ele abrir, ele vai abrir o meu backup lá, ó. E dá alguma diferença também, tipo, se é uma versão que está em inglês para uma de português? Na hora Não. de salvar, isso não muda. Não. Isso é tudo igual. Salvou. Né, ó. Tá vendo? Ele chegou a salvar, ó. Então, agora o que eu faço? Abrir ele, eu vou lá e peço para salvar de novo, né? Arquivos, salvar como. Eu vou salvar ele normal aqui. Montagem do canhão. Aqui eu já posso fechar esse backup aqui. Bom, deixa ele aqui, depois a gente salva, né? Vamos salvar ele aqui. Isso. Então tá salvo.
Bom, o que eu estava falando, pessoal? Ó, na hora de fazer os encaixes, na hora de fazer as montagens, eu preciso ter certinho o local onde eu vou utilizar para a montagem. Ó. Então, nessa peça, ó, essa peça intermediária, esse rebaixo aqui do meio, ele vai ficar dentro desse furo, tá? Então, na hora de eu... Oi? Não está compartilhando o desenho. Vamos. Aí. Pronto. Agora sim, vamos lá. Na hora de montar, pessoal, ó, esse eixo, ele tem que encaixar nesse furo. E o que vai ficar encaixado nesse furo é esse rebaixo aqui, ó. Esse é a parte do meio do eixo, ó. Que o dimensional dele já é esse dimensional, né? Então, ele vai ficar encaixado aqui. E ele tem que entrar até... Eu vou mostrar desse lado aqui, mas dos dois lados são iguais, tá? Ó. Ele tem que vir, ó. E essa facezinha aqui, ó, é que tem que encostar. É o encaixe. Você vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Aí, essa paredezinha aqui vai bater lá na lateral. Então, na hora de fazer a montagem, o meu ponto, né? Base lá, que ele pergunta, ponto base, ponto de apoio, ponto em comum, é o centro desta linha aqui. Porque a gente vai usar depois em outras montagens aí, né, no final, vocês vão ver que tem hora que eu tenho que pegar a referência, o centro da primeira linha, né, ó, porque só aqui, ó, eu tenho um centro, 2, com relação a esses dois círculos. Depois aqui atrás, eu tenho dois círculos, o menor e o maior, se bem que eles estão no mesmo centro. E depois aqui atrás, tá? Então, assim, com a peça preenchida, fica difícil eu visualizar qual é a parte certa da peça. Então, nessa posição aqui, ó, o que eu faço? Primeira coisa que eu faço, eu mudo a cor do eixo para ficar fácil na hora de estar movimentando ele. Então, eu clico em cima do eixo, vou lá nas camadas de trabalho que a gente tem, ó, e seleciono um de uma cor diferente. Pode até ser valor de cota ou de centro. Ó. Coloco uma cor diferente, qualquer uma. Então, vai ficar um verde e um amarelo. E vou lá em vista, ó, e passo as vistas para a estrutura. Tá vendo? Agora eu fico só com as linhas. Por isso que eu falo, agora eu enxergo as três linhas aqui, ó. E a que eu preciso é desta maior aqui embaixo. Quer ver? Na hora de pedir para mover, vocês vão entender o que eu estou falando, ó. Mover. Né? E quem que eu vou mover? O eixo verde, ó. Clico nele. Dou um Enter. E aí, ó, eu tenho que pegar, ó, tá vendo? Este centro aqui. Deste círculo maior. Porque se eu for andando com o mouse para frente, ele vai achando outros centros, ó. Tá vendo? Não, o que eu preciso é do primeiro aqui atrás, ó. Olha lá, esse daqui, ó. Aí eu vou clicar nele. Aí agora ele está movimentando o eixo, ó. Cliquei e soltei, tá? Eu solto o botão, ele está livre aqui movimentando. E vou lá perto da placa, ó. Aqui na placa também, ó, eu tenho dois centros, o da frente e o lá de trás. Eu preciso colocar no primeiro aqui, ó. Clico, ele jogou o eixo aqui, ó. Ele está encaixado na peça. Né? Se a gente mandar preencher agora, ó, conceitual, olha lá, ó, ele está encaixado. Ó.
Se eu olho ele de lado, olha lá, tá vendo? Ó? Aquele rebaixo, ó, bateu na lateral, tá? Então é isso que a gente tem que fazer. Deixa eu voltar lá, que eu vou fazer de novo para vocês verem. Aqui, né, ó. O eixo e a lateral. Então a gente vai comando mover. Mover, Enter. A gente vai selecionar o eixo, clico no eixo, dou um Enter, e aí a gente vai pegar o primeiro centro aqui, né, ó. Amplia para ficar fácil de enxergar, lá, ó. Aí, ó, é esse daqui, ó. Clica e solta. Tá solto. Aí você roda a bolinha para enxergar lá, ó. Aqui, ó. É no primeiro, tá vendo que ele tá mostrando 2x lá, o do fundo e o primeiro. É no primeiro aqui que ele tem que encostar, ó. Você vai com o mouse lá, na hora que identificou o centro, clica. Tá aí, ó. Esse eixo, ele é igualzinho o que vai aqui atrás. Então, o que que eu faço? Eu faço uma cópia dele e já faço ela no lugar do encaixe aqui, ó. Então, ao invés de mover agora, eu vou fazer um copiar. Ó, você vai lá em copiar, dá um Enter, né? Clica no eixo, dá outro Enter. Nós vamos pegar o mesmo ponto que nós pegamos para trazer ele para cá. É o centro aqui do primeiro, ó, do primeiro rebaixo lá, ó. Clica nele e leva ele para o outro lugar, ó. Ele já até encontrou lá, ó, o xizinho que eu preciso, ó. Chego lá e eu clico nele. Fez. Mas ele vai ficar ele vai continuar fazendo. Se você for clicando aqui, ele vai fazendo mais um monte de eixo. É que eu não preciso, né? É só um, aí dá um ESC. Aí ele tá feito lá, ó. Vamos fazer de novo. Interessante sempre fazer 2 vezes para dar tempo de vocês visualizarem, né? Ó. Então vamos lá. Agora nós vamos usar o comando copiar. Copiar. Enter, né? Clica na peça, ó. Cliquei na peça. Enter. O ponto, né? Ó, o ponto base é aquele que a gente usou para trazer ele para cá. Olha lá, o centro. Clica nele. Leva o mouse lá, ó. Mesmo que o modo ortogonal esteja habilitado, né, ó, ele vai para lá, ó. Põe o mouse lá no mesmo lugar, clica, ele fez uma cópia. É uma só que a gente precisa. Aí você dá um ESC. O eixo está lá na posição dele, ó. Então agora a gente já tem os 2 eixos e uma lateral, né? Como ele já está na posição dele, ó, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma cópia desta lateral. E vou jogar ele na ponta desse eixo aqui, ó. Tá? Volto ele para estrutural, que é mais fácil de enxergar. Vocês podem ver que essa lateral, ele tem uma espessura, ó. Né? Então, agora, quando eu fizer uma cópia dele, eu tenho que pegar o centro do furo lá de trás, o segundo agora. E ele vai ficar nesse rebaixo aqui do eixo, ó. Tá? É onde ele vai encostar ali, ó. Então, vamos mover, cópia, né? Vamos fazer uma cópia agora, ó. Copiar. Opa. Copiar. Só que agora, quem que eu vou copiar?
a lateral. Então, eu ponho o mouse em cima da lateral, clico, tracejou. Tracejou é porque ele identificou o corpo. Vou dar um Enter. Só que agora, ao invés de eu pegar como referência o círculo da frente, eu vou pegar o de trás. Né? Pode ser aqui embaixo ou lá em cima. Da mesma forma, tem que pegar o círculo de trás, ó. Então, vamos lá, vou pegar aqui embaixo, ó. Tem o primeiro círculo, eu vou pegar o segundo, lá de trás. Clico nele e jogo ele para frente. Quando ele pegar o primeiro círculo aqui, ó, desse rebaixo, ó, olha lá, achou. Eu clico. Como é uma cópia só, ESC, tá? Antes de continuar o desenho, eu gosto de olhar para ver se ele está na posição certa. Então, como que eu vejo se ele está na posição certa, né? Eu começo a colocar ele, ó, nas posições frontais, ó. Tá vendo? Para ver se não tem nada separado. Olho ele por cima. Ó. Tá vendo? E dá para ver nesta parte de baixo aqui, a gente consegue ver o rebaixo ali, ó. Né? Ele tá encaixado ali, ó. Então tá certinho o eixo aqui, ó. Tá vendo? Ele tá encaixado na posição certa ali. Aí eu continuo a montagem. Volto lá para isométrico SO. Ó. E agora eu vou continuar a minha montagem. Professor, aí, Oi. por exemplo, eu fui colocar o segundo pino, aí ele não ficou na posição. Dá Tipo, um aí, Ctrl Z, né? Que aí ele vai voltar. E aí aí eu vou você... copiar de novo. Isso. Você vai pegar, né? O pino, você tem que pegar ele, né? O centro da do primeiro círculo aqui, clica nele e leva ele para lá, ó. No centro Eu vou copiar da de primeira. novo. Eu dou copiar. Aí eu clico nele, dou um Enter, aí que ele vai abrir o primeiro. É que estranho, o meu tá abrindo um... Ah, agora eu peguei no redondo. É o eixo que tem que ficar lá no meio para pegar o espaço? Como assim? Você tem que... Ó, eu vou dar um copiar nesse eixo aqui, nesse verde, né, ó. Na hora que eu clico, parece que ele dança, ele sai do lugar, sabe? Eu ponho Ah, em não cima, tem problema, não tem problema. É aí ele porque... dá uma descidinha, aí na hora que eu vou ver, ele não tá dentro. Na Não, mesma não, é porque você está tentando levar o próprio eixo lá para a posição. Não, não esquenta com o eixo, não. Vai com o mouse e é o mouse que tem que localizar o ponto. Quer ver? Ó, eu vou jogar porque, esse tipo, eixo agora eu aqui, ó. colocar errado, ele ficou no meio, assim, ficou em cima da peça, não ficou no buraco, ele ficou para cima da peça. Não, vou mostrar aqui, ó. Na hora de mover, ó, cliquei no eixo, né? Enter, pega o centro dele aqui, tá vendo? Ele tá no modo ortogonal. Uhum. Ó, quando eu tento trazer ele para cá, ele não vem direito. Mas eu não tenho que me preocupar com o eixo. É o mouse que eu tenho que me preocupar. Aí você vem com o mouse, ó. Ele está totalmente errado aqui, mas se eu clicar, ele vai para a posição certa lá. Tá? Não fica tentando levar a peça na posição certa, que não tem necessidade. Quem tem que localizar o ponto de encaixe é o mouse, ó. Você vai lá com o mouse, esquece a peça. Vai com o mouse e aonde você achar, você clica. Tenta jogar ele lá. Deixa eu copiar, Enter, clico na peça, Enter, clico no centro.
Agora no conceitual. Não, eu não estou conseguindo acertar o buraco. Ó, é porque eu acho que você está dando um comando a mais aí. Você está fazendo com copiar ou com mover? Com copiar, né? Copiar, né? Ó, Quando eu copiar, copiar, né? aí eu dou Enter. Isso. Aí eu vou lá no Aí você clica na peça. selecionar objeto, aí eu dou um Enter. Clica na peça e dá um Enter. Dá um Enter. Aí ele escreve lá, especificar um ponto base. Aí esse ponto base você tem que vir com o mouse até achar o centro ali, aí clicar, não é dar Enter, é clicar. Clica com o mouse, ó. Clica, aí ele começa a arrastar a peça, não é? Então, na hora que eu centralizo, é como se fosse aquele o vértice, né? O vermelho, o azul, o verde é o meio dele que eu coloco. É no xizinho aqui, ó. No centro, no centro do eixo aqui. Só que tem dois, né? Tem o da frente aqui e tem o de trás lá, ó. Você pega o primeiro, movimenta ele, vai lá na frente, pega o primeiro lá e clica em cima. Porque eu estava na hora que eu estava vendo centralizado esse quadradinho, aí estava me confundindo. É esse quadradinho do meio, na hora que vai lá. Tem que aumentar a peça. Agora ele entrou. Não, tem que aumentar. Você tem que deixar sempre a peça maior para você poder enxergar o que você está pegando. Na hora que chega, ficou tudo umas linhas, assim, dá para confundir no meio. Isso. Agora ele encaixou lá. Obrigada. De nada. Bom, depois das duas laterais, né, e esses dois eixos, o que que eu faço? Eu vou posicionar as rodas aqui agora. Né? Então, da mesma... Agora eu tenho que copiar essa outra peça, então, a grande e puxar lá para frente. É, a lateral. Essa vai ser copiar também. Copiar. Enter, seleciona a peça. Isso. Seleciona a peça, dá um Enter. Só que agora, ao invés de você pegar a parte da frente, né, você vai pegar a de trás. Não tem dois furos a peça? Um furo primeiro aqui e um para trás lá? Uhum. É o que está lá atrás agora. Voltar ao estrutural. Então, seria o do meio. Ó, você tem o primeiro círculo aqui da... o do meio do eixo, né? Mas isso, só que ele vai trazer a lateral. É isso mesmo. Clica lá no do meio e vem para cá e clica no primeiro do eixo. Deixa eu Agora fazer. ele não tá abrindo, agora ele não abriu o centrinho, sabe? O meio. Deixa eu fazer aqui para você ver, ó. Copiar, Enter, né? A gente vai clicar na peça laranja, dá um Enter. Agora eu amplio a peça, né, para ver, ó. É esse de trás aqui, ó. Vou lá no xizinho, lá no meio, ó. Cliquei nele. Tá vendo aqui atrás, ó? Clico. Aí eu amplio. Vem aqui no eixo. O do eixo é o primeiro aqui, ó. É o primeiro círculo. Vai lá no meio, ó. No xizinho lá. E clica lá. Deixa eu fazer aqui, então. Aqui o xizinho. Na verdade, é que se você tivesse com essas peças na mão, né? Conforme você vai empurrando, ela vai encaixando. Na hora que ela chega no final, ela encosta ali. Agora deu certo. Que é o nosso encaixe aqui, né? Ó, ele é encaixado. Né? Bom, o que que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar as rodas aqui, ó. São 4, mas eu só tenho uma, né? Deixa eu achar ela aqui. Eu vou colocar ela próximo lá da peça, ó. Deixa eu colocar ela lá.
Vou ter que virar ela, né? Deixa eu ver como é que tá. Onde que tá a posição dela aqui, ó. Aqui, ó. Essa parte reta, tá vendo que um lado da roda é uma parte reta. Se a gente girar do lado de dentro aqui, tem um rebaixo. Esse rebaixo é sempre para fora do canhão aqui, ó. Então, eu vou rodar essa roda, ó, vou rodar ela para vocês verem, ó. Rotacionar 3D. Clico na roda, dou um Enter, ó. Vou lá no anel azul aqui, ó. Tá vendo? A parte de dentro tem um rebaixo, ó. A parte de trás, as costas é reta. Essas costas tem que ficar aqui na chapa. E a parte de dentro da roda que é chanfrado ali, ó. Né? Então, deixa eu colocar aqui numa posição que eu quero ele a 90 graus, né, ó. 90, Enter. Tá aí, ó. Então, duas rodas são nessa posição, porque eles vão, uma vai entrar aqui e a outra no outro eixo. Como eu tenho que levar ela de um eixo para o outro, o que eu vou fazer, ó? Eu encaixo essa roda aqui, depois faço uma cópia para o lado de cá. Depois eu copio outra roda, jogo para fora para posicionar do lado de lá, né? Do meu canhão, ó. Vamos mudar a cor aqui, vamos colocar um de cada cor. Enxergar lá, né, ó. Mesma coisa, gente, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o centro desse furo do meio aqui da roda. Mas da parte das costas dela, lá do fundo. E ele vai encostar onde? Ele vai encostar aqui nessa parede, ó. E o ponto de referência para ele é o centro deste círculo aqui, ó. Né, ó, onde ele vai encaixar lá. Então, ó, eu passo ele, né, para estrutural de novo. Ó, porque fica mais fácil ver, ó. Aqui, ó, na roda. Tá vendo a roda? Eu tenho o círculo da frente e aquele lá do fundo. É o centro desse aqui do fundo que eu tenho que pegar. E depois jogar nesse meio aqui, ó, da parede do laranjado. Então, vamos lá. Vamos levar a primeira vez e a gente vê se dá certo, né? Mover. Nesse caso, não precisa ser 3D, não. Pode ser mover normal, né? Ó, mover. Clica na roda, dá um Enter. Isso. Agora o ponto base, ó. Ponto base, tá vendo? Ele já pegou o primeiro aqui da frente, mas não é esse que eu quero. Eu vou com o mouse devagarzinho até chegar lá no segundo, ó, lá no de trás. Cliquei. Agora eu arrasto a roda lá para o encaixe. Ele vai pegar, ó, o primeiro, centro, segundo. Aí ele pega um outro ponto aqui atrás, não é? Vai levando a roda lá para trás, ó. Ele já identificou para mim aqui, ó. Primeiro xizinho. Olha lá, ó. Tá ali, ó. É um xizinho que tá meio rosinha ali, né, ó. Vou levar ele lá, ó. Aqui, ó. É esse cara, ó. Aí eu clico. Aí, como eu falei para vocês, né, vamos colocar ele numa posição para ver se ele tá bem encaixado, porque às vezes ele encaixa de forma errada. Olha lá, ó. Tá vendo? A linha da roda, ó, vai ficar em cima da peça aqui, ó. Professor, para nessa posição, o que que o senhor colocou? Vamos lá de novo, ó. Fazer de novo lá. Mover. Enter. Né? Clica na roda. Enter. Lá no círculo do meio, ó.
No círculo pequenininho lá do meio, ó. Tem o primeiro, eu vou lá no segundo, no de trás. No centro, ó. Clica nele. E aí leva para aquele ponto que a gente colocou, o eixo. Tem o primeiro círculo aqui na frente, tem o da parede e tem o lá de trás. É o do meio aqui, ó. A gente amplia para enxergar, né, ó. É esse cara aqui, ó. Vou sair de lado, ele vai ficar lá, ó. Tá vendo, ó? Tem 3 xizinhos ali, ó. O primeiro, na ponta do eixo, o segundo, que é na face da peça, e o terceiro lá de trás. É esse do meio aí que eu preciso colocar. Então, eu esqueço a roda, eu vou com o mouse lá. A hora que o mouse achar o círculo naquele xizinho, aí eu clico, ó. Vou com o mouse lá. Ó, aqui, ó. Achou o centro lá, tá vendo que ele escreveu centro? Aí eu clico. Ele vai para lá. Tá encaixado? O que que eu faço? Faço uma cópia dessa roda e ponho aqui, ó, né? Agora eu vou trazer ele aqui, ó. Nessa posição aqui, ó, desse centro aqui, ó. E aquela imagem que o senhor mostrou de lado, como é que faz para ver se está certo? Porque a minha está encostada. Para ter certeza que ela está certinha, eu vou em outra vista. Você vai lá naquelas vistas, ó, você pode pôr superior, esquerdo, direito, frontal, né? Ou vem aqui no cubo, né? Eu não gosto muito de vir no cubo, não, mas ele é um pouquinho mais rápido aqui, né? Você pode vir aqui, ó. Superior, né? Você vê ele por cima. Ah, tá. E aí depois eu volto para isométrico para continuar a minha montagem. É estranho, a minha parece que ficou, a roda parece que ficou mais para a esquerda do que para a direita. Não, às vezes a vista que você está olhando, ele dá a impressão de estar torto. Deu a impressão que não está no buraco do meio, parece que está tipo no Depois que segundo. você tiver com ele montado, aí ele dá a visão, né, do canhão mesmo. Porque olhando ela tá certa, mas na hora que eu fiz essa visão ficou meio torto, ficou esquisito. Mas dá para corrigir depois, tá? Bom, deixa eu montar ele aqui, ó. Então, Vamos aí lá. tem que copiar, né? Isso daqui. Copiar, Enter. Vou clicar agora só na roda, né, ó. Cliquei na roda. Enter. Do mesmo jeito. Vou lá. Vou pegar o centro. Diminuo. Trago essa roda para cá, ó. Ele já localizou 2x lá no meu desenho, tá vendo, ó? Um pouco mais pro fundo e um da frente ali. É o da frente que eu tenho que deixar ele, ó. Venho com o mouse. Olha lá. Localizou. Cliquei. E eu vou colocar essa roda aqui em cima, porque depois eu vou virar ela, ó. Fiz uma cópia a mais, né? Fiquei com uma roda, duas e coloquei uma aqui em cima. Por quê? Porque agora eu tenho que girar ela ao contrário. Ó, agora ela tem que ficar para lá, né? Para ficar do lado de lá do canhão aqui, ó. Eu já vou girar ela aqui, ó. Acionar 3D. Aí depois, no final, eu faço a verificação. O que tiver errado, como é montagem e a gente não fixou, você tira e volta para o lugar. Vou girar no azul, só que agora, ao invés de 90, eu quero que ele gire 180. Ó. 180. Enter. ESC. Tá aqui, ó. A gente consegue montar ele nesta posição, só que agora a gente pega, né, ó, o centro aqui deste círculo do meio e vamos colocar no centro da parede laranja, lá na segunda, né, parede. Aí você fala assim, ah, eu tô com dificuldade, é difícil montar. É só você girar o desenho. Nós estamos na isométrica SO, você vai lá, ó,
Isométrico SE. Não deu. Tem outro, ó. NE. Olha lá, tá vendo? Aí ele coloca numa posição que dá para você fazer. Essa posição aqui é aquela que a gente estava. Então, faz a montagem igual. Como eu falei, estrutural, ó. E faça a movimentação de novo. Mover. Enter. Clica na roda. Enter. Ó. Primeiro X, vou lá atrás no segundo. Clico no segundo ali atrás. Vou lá no desenho. É o X do meio aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele pega vários X. Você passa o mouse em cima, ele vai pegando. Mas é esse cara aqui, ó. Da onde está o eixo. Ó. Agora ficou só dois lá, ó. É o vermelhinho. Que é o da parede. Aí você vem aqui e clica aqui, ó. Clicou. Aí faz uma cópia e joga lá atrás, ó. Copiar. Clica na roda, enter. Sempre o mesmo esquema. Vem aqui atrás agora, é o do meio aqui. Joga aqui, ó. Aquilo que eu falei, né? Eu vou montando, vou dando uma olhada, mas lá no final dá pra gente verificar se tem alguma coisa errada ou não, a gente corrige, ó. Visualmente, assim, parece que tá tudo bem. Ó, tá vendo? A roda, lateral, eixo. Né? Então, vamos pro isométrico inicial lá, que essa é a posição inicial dele. Tenho mais dois eixos para encaixar aqui e o corpo do canhão. Vou levar esse eixo maiorzinho aqui, ó, que ele vem na parte de cima aqui, ó. Vou primeiro colocar ele lá perto, né, mover. Colocar ele aqui, ó. A gente tem que girar ele. Então, rotacionar. Clica no eixo, dá um Enter, né? Ó. Azul, 90 graus. Enter. Isso. Vou deixar ele da mesma cor que os outros eixos. Vou clicar nele, vou passar ele para centro aqui, né? Para ficar verdinho. Faça a movimentação. A movimentação, se a gente olhar a ponta desse eixo, ó, ele tem um cantinho aqui em cima, um círculo, um segundo. O que eu preciso é esse daqui, ó. Então, é o centro deste encosto aqui, ó. Diferente daquele outro eixo, que tinha 3, né? Esse tem só 2 aqui, ó. A frente e aqui atrás. Então, é desse daqui de trás que eu preciso pegar e colocar ele na parte de trás aqui, ó, da minha parede. Vamos lá, ó, estrutural. Mover, Enter. Clico no eixo, Enter. Eu posso pegar essa parte de trás do eixo ou essa daqui, ó. Essa daqui acho que é até mais fácil, ó. Pego esse daqui, clico nele. Vou lá na face, ó. E vou colocar aqui atrás, ó. Aí, se você falar assim, pô, mas essa roda tá me atrapalhando. Beleza, então vamos fazer o seguinte, ó. Dá um ESC. Temporariamente, nós vamos esconder as rodas para não atrapalhar a montagem. Tá? Então, lá naquelas camadas de trabalho que nós criamos, ó,
nas propriedades de camada, onde tem a linha, centro, cota, dimensões, né? As rodas, nós criamos elas com a camada de trabalho de cota. Se você vier com o mouse aqui na lâmpada, ó, ativar ou desativar a camada. Se você clicar com o botão esquerdo aqui, nessa lâmpada, ó, ela escondeu as rodas lá. Mas ela só escondeu, ela não apagou, tá? Ó, se eu clicar lá na lâmpada, elas voltam. Como na hora de montar elas estão me atrapalhando, o que que eu faço? Clico na lâmpada, faço a montagem, depois eu volto às rodas, ó. Mover, clico no eixo, Enter, vou pegar o primeiro centro aqui, né, ó. Cliquei nele, vou lá na peça, no primeiro xizinho da frente aqui, ó. Cliquei. Né? Fiz a montagem. Se eu voltar lá, ó, as rodas voltam. Então fica mais fácil estar trabalhando. A gente usa muito esse artifício de esconder as camadas e depois reativar elas, tá? Bom, já que eu trouxe esse eixo para cá, eu vou colocar o último eixo, né, o pequenininho lá. Deixa eu tirar essas rodas aí, né? Fica mais fácil. O último eixo é esse cara aqui, né? Vamos colocar ele verde também, ó. Também vou girar ele para ele encaixar lá. Rotacionar. 3D. Clico nele, Enter. Vou na linha azul. 90 graus. Isso. Agora, ó. Se a gente olhar esse eixo, ó, ele só tem a pontinha dele aqui de fora e o rebaixo. O que nós vamos usar agora é o da ponta dele aqui, ó, é do menorzinho. E vou levar ele lá para a parede da lateral. E na parede da lateral eu vou pegar esse círculo de fora aqui, ó. Deixa eu ir lá. Ó, mover, Enter. Clica no eixo, Enter. Aí eu venho aqui, né, na pontinha dele, ó, pego o primeiro aqui, ó, de fora. Cliquei. Vou lá para a peça. Vou pegar o de fora aqui, ó. Tá vendo? Tem o primeiro lá, o segundo aqui para fora. Clico no de fora. Aí ele vem para cá. Vamos preencher ele. Tá vendo? Aí a gente vê os pinos montados aqui dentro, né? Os eixos montados, ó. Tá na posição certa aqui, ó. Ele tem que ficar na face mesmo aqui, ó. Esse daqui tem que sair um pouco mesmo. Se você olhar, ó, aquele rebaixo, ele vem aqui na divisa da parede da lateral, né? Esse não, esse fica para dentro, tá certo. É assim. Tá aí, ó. Agora vem a montagem do corpo. Deixa eu colocar o corpo do canhão aqui do lado, né? Vamos colocar ele mais próximo lá. Aí, ó. A posição correta do canhão é com a ponta aqui, ó, para cá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é movimentar esse corpo do canhão 180 graus. Então, vamos lá, ó. Acionar 3D. Enter. Clica aqui. Enter. Vai ser com relação... Ah, pode ser o azul. Que aí eu giro ele nesse sentido, né? Trago ele para cá. Ó.
180, Enter. Só que eu ainda tenho que virar ele. Por quê? Porque esse furo aqui, ó, vai encaixar nesse eixo. Então, eu venho aqui no vermelho e peço para ele girar 90. 90. Aí, agora está na posição certa. Vamos fazer de novo lá. Aí, ó, ele está assim. Nós temos que rodar ele. Rotacionar 3D. Clica nele, dá um Enter. Vou no círculo azul. Trago o mouse para trás aqui, digito 180 graus. Enter. Vou agora no anel vermelho e peço para ele girar 90 graus. 90, Enter. Aí ele está na posição certa. Tá? Aqui, pessoal, é um pouquinho mais complicado o encaixe através do próprio círculo aqui, ó. Porque ele é uma peça 3D e dificilmente ele vai achar o centro do furo. É um furo, é um vazio, ele não consegue identificar o centro de um vazio. Porque eu teria que pegar o centro, né, do furo aqui para colocar no centro desse eixo. Então, aí que entra, né, as gambiarras para que a gente possa estar utilizando o software. Um ponto comum entre o corpo do canhão e o eixo aqui, ó, é o centro desta esfera. Então, assim, eu vou pegar o centro desta esfera, vou colocar no centro deste eixo aqui, ó, bem no cantinho aqui de fora. Por quê? Porque eu sei o tamanho desse eixo. Se eu não me engano, ele tem 58 milímetros de comprimento. Se eu coloco o centro da esfera aqui no centro desse eixo, eu peço depois para movimentar ele 28 para dentro. Aí ele vem certinho no meio do eixo aqui. Mas ele ainda vai estar com a base do canhão aqui, né? Mas eu sei pelo desenho que a distância do centro desta esfera do canhão até o centro desse círculo aqui tem 74 milímetros. Aí eu peço para ele movimentar. Nessa parte da movimentação, da montagem do canhão, o modo ortogonal tem que estar habilitado. Senão, ele pode sair de posição. Tá? Então, eu vou montando e vou mostrando para vocês. Ó. Vou passar ele para estrutural. Ó. Eu vou pegar o centro desta esfera. Vamos lá, ó. Mover. Enter. Quem vai mover é o canhão, é o corpo do canhão. Ó. Clico nele. Enter. Agora eu vou pegar o centro dele lá. Já localizou para mim, lá dentro. Ó. Ó. É esse cara aqui, ó. É o centro dele, é o miolo dele, ó, da esfera. Ó. Clico nele. Venho aqui, ó, e coloco. Tá vendo que o corpo do canhão tá todo para lá. Eu vou ter que colocar ele nessa pontinha aqui, na primeira, ó. Clico, ele veio para cá. Se você acha que a lateral está atrapalhando a montagem, mesmo esquema. A gente vai lá nas camadas de trabalho e pede para apagar a linha. Vai ficar só os eixos. Olha lá, ficou só os eixos. Né? Se você
preencher, ó. Vamos dar uma olhada por cima dele aqui. Tá vendo, ó? Ele tá na ponta do eixo aqui, ó. Se a gente colocar estrutural, você vê lá, ó. O centro desse pino tá na ponta do eixinho de cima lá, ó. É onde eu quero que ele esteja. Tá? Nessa parte aqui, eu já não preciso dele estar estrutural. O modo ortogonal tem que estar habilitado. E a gente vai fazer uma movimentação desse eixo agora, 28 milímetros, ao longo desse pino aqui, ó. Então, a gente vai lá, mover, Enter, clica no corpo do canhão, Enter. Eu não preciso ir lá na ponta dele para pegar, eu posso pegar aqui na ponta dele, ó, na outra ponta. Clico, só que, ó, ele vai movimentar em cima do eixo, ó. O ortogonal tem que estar habilitado. Senão ele sai. Eu vou tirar o ortogonal aqui para vocês verem, ó. Se você tirar o ortogonal, ó, ele perde o rumo, ó. Mas se o ortogonal estiver habilitado, ele vem certinho em cima do eixo aqui, ó. Pode puxar lá para cima, tranquilo, ó. Você vai digitar o valor 28. 28 e vai dar um Enter. Olha lá, ele vem para o meio, ó. Veio para o meio daquele pino. Aí sim, a gente repete o comando, só que agora nós vamos empurrar ele para trás. Mover, Enter. Clica no corpo do canhão, Enter. Pode ser aqui na ponta? Pode também. Clica aqui e pode jogar ele para trás agora. A distância que você quiser. Digita o valor 74 e dá um Enter. Olha lá, ele vem para o centro do furo. Ah, professor, como que o senhor sabe que é 74? Porque eu lembro do desenho, né? No desenho 2D desse corpo do canhão, a distância do centro da esfera até o centro desse furo era 74. Então, se eu olhar ele de lado aqui agora, ó, olha lá, ele está no centro, ó. Tá? O canhão está pronto? Praticamente. A única coisa que a gente precisa fazer agora é dar um tombinho nesse corpo, para que ele encoste nesse pino. Essa é a única parte do desenho que nós vamos fazer meio que visual. Por quê? Porque eu vou pedir para o corpo girar com relação ao centro do pino, né? E eu vou descer ele devagar, até visualmente esta linha do corpo do canhão encostar nessa linha do pino. Então, como que eu faço isso daqui, ó? Depois eu refaço essa última parte com vocês, tá? Para fazer esse giro, eu posso pedir para rotacionar normal aqui, ó. Do lado do mover lá e do rotacionar, ó. Você vai pedir para rotacionar quem, ó? Clica lá em rotacionar. Clica no corpo do canhão, ó. Cliquei no corpo. Dei um Enter. Agora ele quer o ponto base. O ponto base nós vamos colocar aqui, ó, o centro do pino. Porque ele tem que girar com relação a esse pino aí. Clico. Só que agora eu vou tirar o modo ortogonal. Opa, ele tá... Ah, porque eu estou no isométrico SO lá. Deixa eu sair de lá, né? Tem que ser agora na vista. Deixa
Deixa eu colocar ele na posição certa. Se eu deixar lá no frontal, se eu deixar lá naquele isométrico, ele não faz esse movimento, tá? Vamos lá, de novo, ó. Rotacionar. Quem? O corpo do canhão. Dá um Enter. Ponto base é o centro do pino. Clicou, né? E agora, ó, a gente vai meio que no visual aqui, ó. Deixa eu ampliar. Ó, vou bem no visual, devagarzinho aqui, ó. Na hora que eu achar que ele encostou ali, ó, eu clico, olha lá, ó. Encostou, clica. Né, ó, é bem visual mesmo, ó. Tanto que ele nem encostou ali, mas essa posição aqui já tá bom, ó. Esse pino é simplesmente um pino de apoio, né? Só para ele tombar aqui, ó. E aí, se você voltar lá pro canhão, ó, ele tá montado agora. Na verdade, o nosso canhão é esse, né? Se quiser criar os pininhos, né? Porque aqui é um pino que a gente coloca nesse furo para que a roda não saia, tá? Mas o interessante é essa parte aqui, né? E aí você pode dar a cor que você quiser para o seu canhãozinho. Ó. Essa é a montagem dele. Tá? Bom, deixa eu voltar lá que eu vou refazer esses 3 últimos passos aqui, né? Vamos voltar lá. Isso, aqui, né? Aí, ó. Então, a partir daqui a gente refaz. Deixa já eu tirar essa camada aqui, né? Da lateral, que aí fica só os pinos mesmo, ó. Então, repetindo, eu vou mover o corpo do canhão usando como ponto base o centro da esfera e vou colocar no primeiro círculo aqui desse eixo. Depois a gente movimenta ele 28 milímetros para dentro do pino. Ele vai ficar no meio do pino. E depois nós vamos movimentar ele 74 milímetros para trás, para ele vir para o furo dele aqui, ó. Tá? Então vamos lá, ó. Mover, Enter. Clica no corpo, Enter. Aí eu vou lá na ponta do corpo do canhão. Na hora que eu colocar ali próximo dele, ele já identifica o centro dele para mim, ó. É esse cara aqui, ó. Centro. Clico no centro da esfera e trago ele aqui para a ponta, ó, no primeiro xizinho. Cliquei, ele veio. Tá? Pode deixar do jeito que tá assim, ó. Mover, Enter. Clica no cinza, né, que é o corpo, Enter. Verifica se o modo ortogonal está habilitado, o meu aqui tá, ó, que tá azulzinho clarinho, né? Clico na ponta do canhão, ó, e puxo ele para cima. 28, digita 28, dá Enter. Olha lá, ele vai para o meio do pino, ó. Mover, Enter. Clica no corpo do canhão, Enter. Pode pegar na ponta dele aqui fora, ó. Clica, põe para trás, tudo lá, ó. 74. Enter. Aí ele veio para a posição dele.
Vamos lá na vista, é a vista frontal que ele fica de lado, né? Olha lá, ó. Os eixos e o corpo. A gente tem que sair do modo... ele já está no frontal. Se você não sair do modo isométrico, ele não gira nessa posição nossa aqui, né? Mas como ele já está no frontal, ó, rotacionar normal, clica no corpo, Enter, o ponto base é o centro do pino, lá ó, onde ele está, né? Tira agora o modo ortogonal para ele girar devagar. E vai no olhão, né, ó. Amplia aqui, ó, dá para ampliar e vir aqui. Nessa fase, tá vendo? Ó, eu tenho que deixar ele cheio para conseguir enxergar legal. Então, deixa eu preencher ele. Ó, assim é mais fácil, a gente vê mais fácil, ó. Rotacionar, clica no eixo, Enter, ponto base é o centro do pino. Tá vendo? Agora eu consigo ver ele melhor, ó. Pode ampliar bem aí. E vem girando. Na hora que encostar a linha ali no eixo, ó, clica. Ele vai ficar inclinadinho assim, ó. Habilita as camadas, né, para voltar a roda e a lateral. E põe ele em vista isométrica aqui, ó, para ficar bonitinho. Essa é nossa montagem. Tá? De princípio, esse canhão lá na escola, né, em Catanduva, a gente dava essas peças em desenho, né, os alunos faziam isso em desenho. No final do semestre, eles faziam essa montagem assim como a gente está fazendo. E depois, no outro semestre, no semestre seguinte, eles iam para a oficina. E lá na oficina, eles iam usinar tudo isso daqui, né? Então, eles faziam isso na prática também, né? Além de fazer no desenho, eles iam para a oficina e lá na oficina faziam a usinagem disso daqui. No final do curso, eles saíam com um canhãozinho desse para eles, né? E aí, aluno, você sabe como é que é, né? Teve uns alunos lá que esse furo aqui do canhão, ele vem aqui para dentro da peça, né? Aí eles fizeram um furo aqui em cima, que ligava com esse furo. Aí aqui dentro eles colocavam pólvora e aqui no furo do canhão uma bolinha. Isso daqui eles usavam lá no fundo lá para fazer uns estouros lá. Até a gente descobrir, né? Aí descobrimos, pedimos para eles pararem, né? Podia machucar alguém. Mas saíam com isso daqui na prática, ficava legal pra caramba. Tá? Isso daqui que nós fizemos, se você tiver uma montagem, independente do que, se você montar as peças separadas, depois você faz essa montagem. Você vai usar rotação, você vai usar movimentação, né? Você só precisa saber os pontos que você vai utilizar como ponto base para a montagem da peça, tá? Bom, então por hoje era isso daí. A parte final eu deixei, né, dessa montagem. E aí, na semana que vem, eu pretendo só tirar dúvidas com vocês. Quem quiser tirar alguma dúvida, né, na semana que vem eu não vou nem contar como presença, mas eu vou estar aqui para que todos possam tirar as dúvidas com relação a qualquer parte do curso que a gente viu até agora. E aí a gente finaliza o curso. Aí eu já quero, na semana que vem mesmo,
passar para Rio Preto, né, para o campus aqui, a relação dos alunos, de quem frequentou, de quem assistiu em outros horários, para que possa ser emitido o certificado. Aí a questão de tempo de certificado, quem vai poder falar para vocês é o próprio campus Rio Preto, tá? Deixa eu voltar aqui. Aí, se você quiser salvar lá na folha 4, ó, é só ir para lá e Viewports, né? Lembra? Viewports, único, e pega de fora a fora aqui. Aí ele vai para lá, né? Ok? Deixa eu já fazer a chamada. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Lista de presença. Hoje é dia 28. 8/6. Isso. Parar a gravação.